ministrar a palavra para vocês. Se você abrir sua Bíblia, gostaria que você abrisse sua Bíblia, liga ela aí, né? Em 1 Samuel capítulo 10. Eu gostaria o tema que eu daria para essa mensagem, para essa reflexão, é a queda de um ungido, ou a desclassificação de um ungido, ou a desqualificação de um ungido. 1 Samuel 10. Muito se fala de unção. Nos últimos anos fala-se muito sobre unção. Nós dizemos, aquele louvor teve uma unção, aquele pastor está com uma unção, aquele culto foi de unção, né? A gente costuma falar muito disto. E tentando resumir a grosso modo o que a unção seria a manifestação de autoridade e poder. A grosso modo, colocaram um monte de fio no meu pé aqui agora. A grosso modo, unção é manifestação de poder e autoridade. Em 1 Samuel capítulo 10, nós vemos o primeiro rei de Israel. Deus não queria que houvesse rei em Israel, ele era o rei de Israel. Mas o povo quis e ele deu. E ele escolheu Saul como rei de Israel. E eu desde muito eu leio esse texto aqui que vamos ler juntos, e eu fico muito impressionado com o que aconteceu com este homem. Todos vocês já devem ter ouvido as histórias dele, a pisada de bola, a perseguição de Davi, tal. Mas eu quero pegar uma coisa bem antes, que talvez você já saiba, mas Deus pode te dar um novo insight nesses dias. A queda de um ungido. Saul foi chamado e ele então, o profeta Samuel o procura e faz uma unção concreta, e vem uma unção espiritual. 1 Samuel capítulo 10 versículo 1 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. E ele diz assim, gente, o Senhor o ungiu, autoridade e poder. O Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrar 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eu preciso ler tudo isso aqui, viu, gente? Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. O profeta Samuel dizendo tudo o que ia acontecer, né? 4. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo e aqui fica interessante. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Ia descer um monte de cara doido, cheio do Espírito, louvando com liras, com harpas, profetizando. Gente com manifestação de unção. Samuel disse: você vai descer lá e vai encontrar um grupo de caras vindo, louvando, e estarão profetizando e cantando. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Há muito eu leio esta passagem e eu fico pensando como eu gostaria desse negócio aí. O Espírito se apossará de você, e você será transformado num novo homem. O que isso significa, ser transformado num novo homem? Talvez defeitos que ele tinha desapareceram,
talvez ele fosse covarde, se tornaria corajoso, talvez ele começaria a ter visões, o céu aberto, visões abertas, talvez ele começasse a se tornar um adorador, um homem de poder da palavra e alguma coisa que o valha. O que significaria ser transformado em um novo homem? Difícil definir isso, mas eu acho que é uma coisa que eu e você desejaríamos aqui, que o Espírito pulasse na gente, nos agarrasse e nos transformasse numa outra pessoa, e nos enchesse de unção e poder. Pelo menos eu acredito que é uma coisa que todos nós buscamos. Obrigado. E aí continua o texto 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que você achar melhor, pois Deus está com você. Vê que interessante, você é ungido e agora, faz aí o que você fizer, Deus vai te abençoar. Vá na minha frente em Gilgal, e ele vai falando sobre holocaustos e tal. Olha o versículo 9. Quando se virou para afastar-se Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Versículo 10. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles, e foi transformado em um outro homem. Você não gostaria disso? Muito se fala de unção, eu quero a unção, eu busco a unção, eu desejo a unção. Você não vai ver na Bíblia, você não vai ver na Escritura nenhuma descrição de um homem que foi tão ungido como esse homem. Nem Paulo, nem Moisés, nem tem descrição do Senhor Jesus, porque Jesus sai da água no dia do batismo e vem a pombinha, o Espírito Santo. Mas não há nenhuma descrição de uma pessoa tão ungida, de uma pessoa que recebeu tanto poder espiritual, tanta manifestação de Deus. Você não encontra em nenhum lugar na Escritura. E há anos eu fico pasmado com isso. Rapaz, mas esse negócio foi muito grande, foi muito legal. Era para Saul ter estourado a boca do balão. Talvez Saul fosse o construtor do templo para Deus. Talvez Saul fosse aquele cara que derrotasse todos os inimigos de Israel. Talvez Saul ele estava preparado, havia unção e havia poder suficiente para ele fazer qualquer coisa em nome de Deus. Mas o que vimos foi a queda de um ungido. Se você abrir no capítulo 16, segura a mão aí, só roda um pouquinho, capítulo 16, versículo 14, 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor fez o quê? Se retirou de Saul. E pior ainda, um espírito do mal, mandado pelo Senhor, agora o atormentava. E tem uma montanha teológica aqui para a gente brigar, discutir, falar, e a gente não pode fazer isso agora, né? Acho que sou competente para isso. Mas a verdade é que o Espírito de Deus se retira dele. A unção que ele recebeu não foi suficiente para levá-lo até o fim do ministério. A maior descrição de unção que um homem teve na Bíblia, e esta unção não foi capaz de fazer com que ele fosse vencedor e terminasse a vida dele como Davi terminou, como Jesus terminou, iniciou, como Moisés terminou e como todos os outros grandes homens. A unção não foi suficiente. Queremos a unção e a desejamos, mas por que será que a unção
toda aquela unção não foi suficiente para que aquele homem completasse a sua vida com vitória. Sabe por quê? Porque ele era desobediente. Ele não conseguia obedecer. Capítulo 15, volta aí um pouquinho. O Senhor deu várias tarefas, eu escolhi algumas aqui, porque não dá para a gente ler tudo, você vai ficar cansado. Capítulo 15, Deus deu tarefas para ele. 15:1, Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. E Deus então encarrega Saul de fazer guerra. Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua autoridade, queria castigar os amalequitas. E Deus pegou Saul e falou: você pega o exército e você vai atacar os amalequitas e você vai destruir tudo, bois, propriedades, homens, mulheres, animais, crianças. Eu quero que você destrua tudo de Amaleque. Dura palavra, não é? E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Às vezes nós queremos ouvir Deus. Você quer ouvir Deus e quer obedecer? E eu prefiro não ouvir Deus se eu não estou disposto a obedecer o que Ele mandar eu fazer. E rapaz, não? Então, Deus deu uma tarefa dura para ele, mas ele tinha unção, não tinha? Ele tinha autoridade e poder, não tinha? Ele tinha o exército à disposição dele, não tinha? Tinha. E Deus ordena que ele vá. Capítulo 15, versículo 7. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo, mas qual era a ordem? Destrói tudo. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível destruíram. Qual era a ordem? Você tem unção, autoridade e poder, meu amigo. Saul, pega o exército e vai lá e destrua todo aquele povo. Tudo, eu quero que você destrua todos eles. Não quero que sobre ninguém. Ele vai e guarda o rei vivo. Ele e o exército poupam os animais bonitos, né? Os animais gordos, os bezerros, as ovelhas, os cavalos, eu sei lá mais o que tinha lá. Mas a ordem era: destrói tudo. Afinal, você tem autoridade e poder para fazer isso. E eu quero que você haja, quero que você haja assim. Significa que nós começamos a ver que Saul não conseguia sofrer o tratamento que Deus tinha para a vida dele, que era um tratamento de obediência. Ele foi transformado em um novo homem, mas a obediência dependia dele. Ele ficou cheio do Espírito, ele profetizou, mas obedecer era ele que decidia. A unção e o poder não tocava essa parte do ser dele. Você entende isso? Porque é a parte humana que Deus deseja que eu e você cumpramos para que receba a unção. Queremos que Deus manifeste, que Deus manifeste, que Deus manifeste. Eu acho que Ele quer manifestar em pessoas obedientes. Nos que estiverem obedientes a fazer a sua obra. Faça a minha guerra, Saul. Ele cumpre parcialmente essa tarefa. E olha o que Deus diz para o profeta no versículo 11, 15:11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou. Nós não sabemos quanto tempo rolou aqui, desde a unção até esse momento. A Bíblia não dá essa cronologia, não dá essas datas. Ao ler o texto, nós achamos que a unção foi ontem e que a guerra já é hoje. Não, deve ter percorrido vários anos aqui. Vários anos ocorreram. E ele então falhou miseravelmente em obedecer a Deus na sua grande tarefa. Então, no versículo 11, Deus diz: eu me arrependi de colocar esse homem aí.
Versículo 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Rapaz, o cara está viajando, meu. Ele tem unção e poder, Deus dá uma ordem, ele não cumpre a ordem, guarda os bichos todos lá que não era para guardar, guarda o rei vivo também, e chega num lugar e faz um monumento para ele. Muita gente ungida quer um monumento só para si. E é a grande derrocada de muitos ministérios. Versículo 13. Quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Rapaz, ele estava fora, completamente fora, porque ele desobedeceu e ainda disse para o profeta: eu segui as ordens, eu segui as instruções. Não seguiu. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugir de bois é esse que estou ouvindo? E olha o argumento do cara. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, não foi ele. Os soldados trouxeram e pouparam o melhor das ovelhas dos bois. 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, para de falar, porque você está mal na fita, para de falar. Fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu, autoridade e poder, como rei sobre Israel, e o enviou numa missão, ordenando: vai, destrua completamente aqueles ímpios amalequitas. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? 20. Diz Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Pai, que cara chato, né? Eu obedeci, cumpri a missão que o Senhor me deu. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei o resto. 21. Os soldados quiseram guardar as ovelhas, os bois e tal, para oferecerem sacrifício ao Senhor. E para você marcar na sua Bíblia, versículo 22, muito conhecido. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Irmãos, eu acho às vezes que não há falta de poder, há falta de obediência. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. A queda de um ungido. Ele tinha todas as condições de ter sido um grande homem, mas, gente, ele não conseguia obedecer. Não estava nele obedecer. E sabe, a unção não adiantou nada, porque ele teve a autoridade e o poder, mas ele não teve a transformação de caráter que o levava à obediência. E teve a vida horrorosamente terminada. Um demônio entrou na sua vida, o atormentou por muito tempo, teve inveja de Davi, perseguiu Davi por mais de 10 anos, foi para a guerra, foi ferido e se suicidou. Ele e seus filhos, Jonatas e tudo. Sabe por quê? Porque ele não era obediente. Você é obediente? Você tem sido obediente ao que Deus está te pedindo?
Você sabe o que, você tem consciência do que Deus está te pedindo hoje? Você tem consciência de que nós aqui pregamos Jesus como o único e suficiente Salvador? Ninguém entrará no reino dos céus se não for através de Jesus. E o que Ele quer de você hoje é que você entregue a sua vida, o seu futuro ao Senhor Jesus. É isso que Ele ordena hoje. Ele tem ordenado alguns aqui assumirem o ministério. Gente jovem serve mais tempo, sabia? Gente jovem serve com força. E Deus não colocou aqui você para ser engenheiro, professor, médico, dentista, mecânico. Não. Essas coisas são veículos para você levar a vida aqui. Deus te chamou para ser pescador de homens. Quando nós chegarmos diante de Jesus, espero que você chegue lá, Ele vai colocar a gente no escritório dele, vai fechar a porta e vai sentar na nossa frente e vai perguntar: o que você fez com 60, 70, 80 anos de vida que eu te dei? E eu vou responder: eu fui um bom engenheiro, eu fui um bom médico, eu fui um bom não sei o quê. Queremos a unção, a poder? Eu acho que sim. Sem obediência ela não vem. Gente, Deus fala, Deus sempre está falando. Deus fala através do seu pai e da sua mãe. Deus fala na Escritura. Deus fala pela sua igreja, através do seu pastor, da sua autoridade espiritual. Deus fala. Você está ouvindo? Você consegue ouvir? O que é que você não está obedecendo esta manhã que você precisa consertar? Não quer acertar com Ele hoje? Há unção e há poder. E eu quero terminar só com um versículo. Hebreus capítulo 5 fala da vida de Jesus. Hebreus 5, se você puder abrir lá. A equipe já pode chegar aí. Os ministros. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Esse versículo me espanta muito. Hebreus 5, 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E olha o 8. Embora sendo filho, ele aprendeu o quê? A obediência, a obedecer. De que forma, gente? Por meio daquilo que sofreu. Treinamento. O apóstolo Paulo disse que a vida cristã é como a vida de um atleta, o cara que corre na maratona. Já no tempo dele as maratonas eram velhas, já o mundo grego já tinha passado há 300 anos, os grandes filósofos. E ele diz em 1 Coríntios 9, diz que nós, como os atletas na arena, na maratona, nós corremos. O atleta do mundo corre para ganhar uma coroa perecível, de louro, né, que as pessoas põem no feijão. Mas eu e você, o crente, ele corre para ganhar uma coroa eterna. Mas o atleta se submete a um treinamento rigoroso. Você gosta de ler sobre isso? Os atletas de alta performance. O cara nem pode comer o que quer. O cara nem pode tomar qualquer remédio. É uma coisa de louco. Antigamente eu lia sobre isso e tinha um nadador que ganhou as Olimpíadas, não sei que ano aí. Ele sabia quantos azulejos havia na piscina que ele treinava. Já tinha contado todos eles para cima e para baixo, tantas horas que ficava lá. Treinamento rigoroso. O que eu quero dizer essa manhã para você, nós sempre pregamos assim: Deus tem o melhor para você, Deus é Pai, Deus quer dar, e quer mesmo, é verdade, mas Ele precisa de gente obediente, irmão. Chega de desobediência. Eu estou perplexo com o que eu vejo na internet. Estou perplexo com o que eu vejo alguns pastores falando. Estou perplexo com a vida de alguns crentes, gente da música, gente do púlpito, gente do seu. Estou perplexo.
Mas deixa os outros agora, interessa a você. Existe alguma coisa que você não está obedecendo? Vamos orar hoje sobre isso. Será que você não aceitou Jesus ainda como Salvador? Vamos orar sobre isso. Será que você está vagando, voando aí em um monte de igreja? Para com isso, você tem que se firmar numa igreja. Esta aqui, queremos que seja, mas que seja outra, mas decida isso na sua vida. Você já aceitou Jesus? Já se batizou? A primeira ordem de Jesus é o batismo. Se identificar com, mostrar para o mundo que eu sou batizado, que eu me identifico com Jesus. Reconcilie-se com a igreja. Batize-se. Entregue para Jesus a sua vida. Tá bom? Acabou. É isso aí. Você sabe que na Bíblia não manda fechar o olho para orar, né? Manda levantar a mão. Mas fechar os olhos sempre é bom. Então, se você quer orar um pouquinho comigo, feche seus olhos, por favor. Já estamos encerrando. Você já vai logo para sua casa comer o franguinho lá, o que tem lá, que sua mãe fez, você fez. Pai, esta é a tua palavra, Senhor Jesus, é a tua palavra. Nós queremos que ela seja honrada. E queremos que o nome de Jesus seja honrado também, Senhor. Mas, Senhor, nós precisamos que a palavra dê efeito nos corações. Que o Senhor nos toque em nome de Jesus. Será que tem alguém aqui entre nós que nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus? Nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo. Eu entrego meu futuro para o Senhor. Gostaria de fazer essa oração hoje, em obediência. Se você quer, nós queremos orar por você, te ajudar nessa oração. Se alguém quer receber Jesus, levante sua mão, por favor. E nós queremos orar com você. E queremos te abençoar. Talvez todos já tenham feito essa decisão. Graças a Deus, graças a Deus. Tem alguém? Será que você anda voando, perdido, foi magoado na igreja? O pastor te magoou, um monte de gente te magoou na igreja e você não quer mais saber de igreja? Você quer obedecer hoje ao Senhor e se ligar a uma igreja? Como eu disse, não tem que ser esta igreja, mas precisa ser uma igreja e se submeter a uma autoridade espiritual na sua vida. Será que tem alguém? Levante a sua mão para a gente orar por você. E queremos te abençoar. E pedir força do céu para você tomar essa decisão. Porque as feridas nas igrejas são muito graves. Mas a igreja de Jesus, meu amigo, não desista dela. Será que Deus está te chamando para algum ministério e você está rejeitando, está recusando, não está entendendo? Vamos orar sobre isso hoje. Será que tem alguém aqui que quer orar sobre isso? Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Amém. 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 Erga a sua mão mais uma vez. Tem algumas pessoas aqui, Elton, ó. Desse lado aqui. Tinha alguém aqui. Aqui. Fique em pé. Vamos orar. A Ti, Senhor, nós rendemos a honra, a glória, a majestade e o poder. Tua é a terra, Teu é o universo, o Teu trono reina soberano sobre todas as coisas. O Senhor é o Deus inalcançável, luz eterna, poder e majestade dominam o Teu reino e o Teu trono. A Ti, Deus dos deuses, Senhor dos senhores,
levantamos nossas mãos em honra, em agradecimento ao Deus que tudo pode, soberano sobre a vida e sobre a morte. Jesus, Senhor de vivos e mortos, a Ti nós rendemos a honra, a glória, a majestade e o poder. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Louvado seja, bendito seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Aleluia, em nome de Jesus.